Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre programação paralela na computação gráfica. Esse tema ele surgiu na nossa aula de computação gráfica lecionada pelo professor Alessio aqui no Cefet-MG, Campus Timóteo. Atos e eu, Rodrigo Paiva, somos alunos de engenharia de computação aqui na instituição. Então agora eu vou falar um pouco sobre o que é a programação paralela. Bom, a princípio, a programação paralela é uma forma de programação em que problemas sequenciais eles podem ser divididos em etapas para serem executadas simultaneamente, aproveitando assim os recursos de hardware existente ao seu máximo. A ideia central da programação paralela, então, consiste em dividir um grande problema em problemas menores, para que eles possam ser resolvidos ao mesmo tempo por unidades de processamento diferentes, objetivando assim, claro, ganhar desempenho, e essa técnica é conhecida como Divide and Conquer. Bom, e para que serve a programação paralela? O objetivo principal da programação paralela é alcançar melhores soluções para determinado problema em uma determinada quantidade de tempo. Atualmente, CPUs com mais de um core elas são muito comuns, mesmo para os computadores portáteis de consumo básico. Isso mostra que o processamento paralelo ele não é apenas útil para a realização de cálculos avançados ou muito complexos, mas que está se tornando algo muito comum em várias aplicações do dia a dia mesmo. Para que a gente compreenda a programação paralela, é importante diferenciar os dois processadores CPU e GPU. A diferença entre eles é que a CPU ela pode fazer qualquer tipo de cálculo de processamento, incluindo os cálculos de gráfico. Porém, o processo através da CPU ele seria lento demais e por isso a gente utiliza o processador específico para a função de gráficos, que é chamado de GPU. A GPU ela se abstém apenas da tarefa de realizar processamento gráfico, por isso a gente consegue maior desempenho nessa função. As CPUs elas são microprocessadores otimizados para o desempenho de código sequencial, enquanto as GPUs enfatizam a computação paralela. A programação paralela em uma GPU. Quando uma aplicação é adequada para a execução paralela, uma boa implementação em uma GPU ela pode conseguir um ganho de velocidade de mais de centenas de vezes em relação à execução sequencial. O aumento de desempenho ele ocorre porque a GPU possui números muito maiores de núcleos. Execução de aplicações. Bom, a maioria das aplicações possui partes que podem ser executadas muito melhor pela CPU. Assim, é preciso dar à CPU uma boa chance de executar e garantir que o código seja escrito de tal modo que as GPUs complementem a execução da CPU, explorando assim devidamente as capacidades de computação paralela heterogênea do sistema combinando CPU e GPU. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre linguagens e modelos de programação paralela. Muitas linguagens e modelos de programação paralela elas têm sido propostas nas últimas décadas. Algumas delas a gente conhece como MPI, CUDA, OpenMP e OpenCL. Bom, programas de computador paralelos são muito mais difíceis de programar que sequenciais, pois a concorrência introduz diversas novas classes de defeitos potenciais, como a condição de corrida. A comunicação e a sincronização entre diferentes subtarefas é tipicamente uma das maiores barreiras para atingir grande desempenho em programas paralelos. Nessa seção, eu vou especificar um pouco mais sobre os modelos de programação paralela, a começar pelo MPI, que é um modelo no qual os nós de computação em cluster não compartilham a memória. Todo compartilhamento e interação de dados devem ser feitos através da passagem explícita de mensagens. Tem tido sucesso na área de computação científica de alto desempenho, porém a quantidade de esforço exigida para transportar uma aplicação para este modelo pode ser bastante alta. Por outro lado, temos o CUDA, que oferece memória compartilhada para execução paralela na GPU e na comunicação entre a CPU e GPU,
sendo esta última muito limitada. CUDA atinge uma estabilidade muito maior com o gerenciamento de threads simples e nenhum requisito de hardware para concorrência de cache. Não admite uma gama de aplicações tão grande devido a dilemas de escalabilidade. Quanto ao OpenMP, ele possui suporte para memória compartilhada, de modo que oferece a mesma vantagem da CUDA nos esforços de programação, porém, ela não foi capaz de expandir além de algumas centenas de nós de computação, devido aos esforços adicionais de gerenciamento de thread e requisitos de hardware para a concorrência de cache. Contudo, ao contrário do CUDA, possui grande gama de aplicações. Quanto ao OpenCL, ele é um modelo de programação padronizado, no sentido de que as aplicações desenvolvidas elas podem ser executadas sem modificação em todos os processadores que admitam as extensões da linguagem. Os níveis das construções de programação em OpenCL são mais baixos do que CUDA, assim como a sua velocidade. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre os modelos de programação, a gente vai citar as aplicações da programação paralela. A gente sabe que hoje em dia, além da renderização de imagem e processamento de dados, muitos algoritmos são acelerados por processamento paralelo, tais como processamento de sinal, simulação de fenômenos físicos, biologia computacional, neurocomputacional, otimização, pesquisa operacional, dentre vários outros. Nesse link que a gente colocou aqui no YouTube, o espectador poderá ver um exemplo de aplicação da computação gráfica com programação paralela na fabricação de substâncias de limpeza. Então, provavelmente você que é programador, que está assistindo o vídeo, pode se perguntar como que eu posso programar paralelamente. O CUDA, por exemplo, ele pode ser obtido gratuitamente pelo site da NVIDIA. Coloquei aqui embaixo o link para que vocês possam acessar. Ele é disponível para Windows, XP, Vista, 7, Linux, macOS e versões diferentes. Este modelo de programação ele utiliza linguagens como C, C++ ou Fortran, sendo necessário, nesse caso, possuir uma placa de vídeo da NVIDIA para poder utilizar a linguagem. Como bibliografia, nós utilizamos a programação paralela com GPU aplicada ao registro automático de imagens de satélite. Utilizamos também programação paralela em CPU e GPU, uma avaliação de desempenhos das APIs OpenMP, CUDA, OpenCL e OpenACC, além de programando para processadores paralelos. Bom, aqui a gente chega ao fim do vídeo. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado.